Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. O túmulo vazio, a mensagem do anjo. Passado sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro, e eis que houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: Não temais, sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia, e depressa, ide dizer aos seus discípulos: Ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galiléia. É lá que o vereis. Vede bem, eu vos-lo disse. Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. A aparição às santas mulheres. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: Não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá me verão. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Depois das zombarias e dos açoites, do vinagre e do fel misturados, dos suplícios da cruz e das feridas, e finalmente, depois da morte e descida à mansão dos mortos, a nova carne ressuscitou de sua tumba, voltou do poente à vida oculta, e na morte ressurgiu a salvação reservada, que mais bela deveria retornar depois da morte. A questão acerca da hora em que as mulheres foram ao sepulcro não é desprezível. Enquanto Mateus diz: Passado o sábado ao raiar do primeiro dia da semana, Marcos afirma: Partindo no primeiro dia da semana, de manhã cedo, chegaram ao sepulcro. Claramente, quando Mateus se refere à noite, quer abarcar desde a primeira parte da noite, que se chama véspera, até o final dela, na qual foram ao sepulcro. E como no sábado não era permitido fazer isso, Mateus chamou de noite aquele tempo em que se podia trabalhar, e por isso fizeram o quanto puderam durante aquele período que podia se chamar de noite. E assim diz: passado sábado, como se dissesse na noite de sábado, isto é, na noite que segue ao dia de sábado. As próprias palavras assim o indicam: ao amanhecer o primeiro dia da semana. O que não compreenderíamos se a palavra véspera significasse tão somente a primeira parte, isto é, o começo da noite. Pois não se pode dizer que o princípio da noite é a hora em que começa a brilhar antes do amanhecer, mas sim a mesma noite que começa a desaparecer quando vem a luz. É um modo de falar comum na Escritura o tomar o todo pela parte. Portanto, deve-se entender por noite quando se trata da véspera, a qual termina ao romper do dia, pois foi ao romper do dia quando vieram ao sepulcro.
São Beda. Quando se diz que as mulheres vieram passado sábado para ver o sepulcro, deve-se entender que começaram a vir no final do dia, quando começou a luzir a manhã do primeiro dia da semana. Chegaram ao sepulcro, isto é, prepararam na véspera os aromas com os quais queriam ungir o corpo do Senhor, mas os trouxeram ao sepulcro na manhã seguinte. Coisa que Mateus certamente diz, mas de modo mais obscuro, querendo abreviá-lo. Mas os outros evangelistas mostram de modo mais evidente em que ordem tudo isso foi feito. Na sexta-feira, o Senhor foi colocado no sepulcro. Quando as mulheres regressaram depois do sepultamento, prepararam os perfumes e os ungüentos, enquanto lhes era lícito trabalhar. Durante o sábado, guardaram repouso segundo estava ordenado na lei, como Lucas diz claramente. Mas, uma vez passado o sábado e terminada a véspera, quando já chegava o momento de poder trabalhar, compraram rapidamente o que lhes faltava para satisfazer sua devoção, como refere Marcos, ungindo o Senhor, e muito cedo, pela manhã, foram ao sepulcro. São Jerônimo, ou de outro modo, do fato de os tempos das visitas das mulheres serem descritos de modo diverso nos evangelhos, não decorre um indício de falsidade, como objetam os ímpios, mas de deferência e assídua visitação, pois vão e vêm com frequência e não suportam estar ausentes ou longe do sepulcro do Senhor. Remígio de Auxerre. Deve-se saber que, falando em sentido místico, Mateus se esforçou para nos insinuar com quão grande dignidade a honra da ressurreição do Senhor e da vitória sobre a morte favoreceu aquela sacratíssima noite. Por isso diz, na véspera do sábado, se expressa desse modo porque tem em conta a ordem observada naqueles tempos, em que as vésperas se consideravam pertencentes à noite e não ao dia. Nestas palavras se demonstra que o Senhor converteu esta noite em festiva e brilhante pela luz da ressurreição. São Beda. Desde o princípio do mundo até nossos dias, se divide o dia de tal modo que o dia precede a noite, porque o homem, pelo pecado, caiu da luz do paraíso nas trevas e nas misérias deste mundo. Agora, muito oportunamente, o dia se segue à noite, quando, pela fé na ressurreição, somos reconduzidos das trevas do pecado e da sombra da morte à luz da vida que Cristo prodigalizou. São Pedro Crisólogo. É a véspera do sábado que começa a luzir, porque, iluminado por Cristo, o sábado não é apagado, pois não vim abolir a lei, mas cumpri-la. É iluminado para que brilhe no dia do Senhor, para que se torne brilhante na igreja o que na sinagoga se escurecia por causa dos judeus. Segue. Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. A mulher busca à tarde o perdão, ela que cedo correu em direção à culpa. Aquela que, no paraíso, escolhera a perfídia, se apressa para assumir a fé no sepulcro. Põe-se a caminho para arrancar a vida da morte aquela que, da vida, havia tirado a morte. E não disse, foram, mas foi, em um só nome. Foram duas devido a um mistério, não por acaso. Foi ela mesma, mas tendo-se mudado, de modo que a mulher fosse transformada pela virtude, não pelo sexo. As mulheres precedem os apóstolos, levando ao sepulcro do Senhor a imagem da igreja, as duas Marias. O único nome da mãe de Cristo é duplicado em duas mulheres, pois assinala-se que é uma só esta igreja que vem de dois povos, isto é, dos gentios e dos judeus. Maria foi ao sepulcro como ao útero da ressurreição para que Cristo, do sepulcro, novamente nascesse para a fé, assim como havia sido gerado para a carne no ventre, e para que aquele que uma virgindade oculta trouxe a vida, fosse restituído de um sepulcro vazio para a vida eterna. É marca insígne da divindade ter deixado uma virgem oculta depois do parto, e sair com o corpo de um sepulcro fechado,
Segue-se, e eis que houve grande terremoto. São Jerônimo. Nosso Senhor, único Filho ao mesmo tempo de Deus e do homem, de acordo com ambas as naturezas, da divindade e da carne, demonstra um sinal tanto de sua grandeza como de sua humildade. Por isso, também na presente passagem, apesar de ser um homem que foi crucificado e sepultado, pelas coisas que se passam ao redor, demonstra ser filho de Deus. Santo Hilário de Poitiers. O terremoto indica o poder da ressurreição, porque, uma vez abatido o aguilhão da morte e iluminadas as suas trevas, os infernos são postos em agitação, uma vez que ressuscitou o Senhor dos poderes celestes. São João Crisóstomo. O terremoto ocorreu para que as mulheres se levantassem e vigiassem, e com efeito, elas se dirigiam para lá para perfumar o corpo, e uma vez que tais coisas ocorreram à noite, é provável que algumas tenham dormido. São Beda. Pelo fato de ter ocorrido um grande terremoto, tanto quando o Senhor ressuscitou do sepulcro, quando no momento em que morreu na cruz, indica-se que os corações terrenos seriam agitados primeiramente pela fé na paixão e em seguida em sua ressurreição para que, comovidos por um saudável pavor, se inclinassem à penitência. São Pedro Crisólogo. Se a terra tremeu assim quando o Senhor ressuscitou para perdoar os santos, quanto mais ela tremerá quando voltar para punir todos os culpados. Diz o profeta: a terra ficou espavorida e em silêncio quando Deus se levantou para fazer justiça. Como poderá suportar a presença de Deus aquela que não pôde suportar a presença de um anjo? Pois segue: pois o anjo do Senhor, descendo do céu, ao ressuscitar o Senhor e ao ser destruída a morte, estabeleceu-se a comunicação entre o céu e a terra, e tendo sido letal o diálogo entre a mulher e o diabo, agora entre ela e o anjo segue-se um diálogo vital. Santo Hilário de Poitiers. É mostra insigne da misericórdia de Deus Pai que, ressuscitando o Filho da mansão dos mortos, tem enviado o ministério dos poderes celestes. E por isso, este anjo é o primeiro anunciador da ressurreição para que esta fosse anunciada por um servo da vontade do Pai. São Beda. Como Cristo é Deus e homem, mesmo nos atos próprios da humanidade, nunca lhe falta o ministério dos anjos, que é devido a Deus. Segue, e aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro. Não porque fosse necessário abrir a porta para que saísse o Senhor, mas para oferecer aos homens uma prova de sua saída, que já havia ocorrido. Aquele que pode, como mortal, sair do útero fechado de uma virgem e, nascendo, entrar no mundo, uma vez feito imortal, pôde sair do mundo ressuscitando de um sepulcro fechado. Remígio de Auxerre. O revolver da pedra significa o desvelamento dos sacramentos de Cristo que antes estavam cobertos pela letra da lei. Com efeito, a lei havia sido escrita na pedra e por isso é designada por uma pedra. São Pedro Crisólogo. Não desvolveu, mas removeu a pedra, porque o volver a pedra era a prova da morte. Mas, uma vez removida, é a declaração da ressurreição. Aqui se transforma a ordem das coisas. O sepulcro é quem devora a morte, não esta o defunto. A casa da morte se transforma em mansão da vida. Uma nova forma de útero recebe o morto e o devolve vivo. Segue-se, e sentou-se sobre ela. Não se sentou por cansaço, mas como doutor da fé, como mestre da ressurreição. Sentou-se sobre a pedra para que a solidez do assento desse firmeza aos crentes. O anjo colocava sobre a pedra os fundamentos da fé, sobre a qual Cristo havia de fundar sua igreja. Ou pela pedra do sepulcro pode-se designar a morte, pela qual todos eram oprimidos.
pelo fato de o anjo sentar-se sobre a pedra, indica-se que Cristo submeteu à morte com o seu poder. São Beda. E, de modo adequado, apareceu de pé o anjo que apregoava o advento do Senhor ao mundo, porque, estando assim, manifestava que o Senhor viria debelar o príncipe deste mundo. Mas conta-se que o arauto da ressurreição estava sentado, para que, sentando-se, indicasse que Cristo, tendo vencido o autor da morte, já se sentava sobre o trono de seu reino eterno. Sentava-se sobre a pedra removida, que fechava a porta do sepulcro, para ensinar que, com o seu poder, havia derrubado as barreiras do inferno. Santo Agostinho. Pode também perturbar o fato de que, segundo Mateus, o anjo se sentou sobre a pedra separada do sepulcro, enquanto Marcos diz que, quando entraram as mulheres, viram um jovem sentado à direita, a não ser que entendamos que ou Mateus não falou do anjo visto quando entraram no sepulcro, e que Marcos calou-se sobre o anjo sentado sobre a pedra, de modo que viram ambos, e de ambos ouviram, separadamente, o que disseram sobre Jesus, ou, certamente, o que diz Marcos. Entrando no sepulcro, devemos entender que se refere a um espaço cercado, pelo qual, possivelmente, o sepulcro estava fortificado, isto é, em algum espaço diante da pedra da qual foi cavada a sepultura, de modo que elas puderam ver, neste mesmo lugar, sentado à direita, aquele que Mateus disse estar sentado sobre a pedra. Segue. O seu aspecto era como o de um relâmpago, e a sua roupa, alva como a neve. São Pedro Crisólogo. Distingue-se o resplendor do rosto da brancura das vestes, quando se compara o rosto do anjo com o relâmpago e suas vestes com a neve, porque o relâmpago vem do céu e a neve vem da terra. Por isso diz o profeta: louvai o Senhor da terra, o fogo, o granizo, a neve. Portanto, no rosto do anjo preserva-se a claridade da natureza celeste. Já na veste anuncia-se a graça da comunhão humana, e assim é temperada a aparência do anjo que com elas fala, para que tanto os olhos carnais suportem a serena claridade das vestes quanto, pelo fulgor de seu rosto, tremessem e guardassem reverência diante do mensageiro de seu autor. São Pedro Crisólogo. Para que serve a roupa quando não há necessidade de se cobrir? Mas o anjo prefigura nosso traje e nossa forma na ressurreição, quando o homem se vestir com o brilho próprio de seu corpo. São Jerônimo. Também o anjo com suas vestes brancas representa a glória daquele que triunfa. São Gregório Magno. Ou de outro modo, no relâmpago aparece o terror do medo, enquanto na neve aparece o encanto da candura. Como Deus onipotente é terrível para os pecadores e suave para os justos, muito oportunamente o anjo, testemunho de sua ressurreição, aparece com o brilho de seu semblante e com a candura do hábito para que, por sua própria aparência, ao mesmo tempo, aterrorizasse os réprobos e deleitasse os piedosos. Por isso segue. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Rábano Mauro. Os que não têm confiança no amor se aterrorizam pela inquietação do temor, e os que não quiseram crer na verdade da ressurreição ficaram como mortos. São Pedro Crisólogo. Guardavam o sepulcro por um zelo de crueldade, não por deferência de piedade. Não pode ficar firme de pé aquele a quem a consciência abandona e a culpabilidade abala. Por isso o anjo derruba os ímpios e fala com os piedosos, consolando-os. Segue. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: São Jerônimo. Os guardas, aterrorizados de medo, jazem como mortos, e, no entanto, o anjo não os consola, mas sim as mulheres, dizendo: Não temais, como se dissesse: que temam aqueles em quem permanece a incredulidade. Mas vós, como buscais o Cristo crucificado,
sabei que ressuscitou e cumpriu a promessa. Por isso segue, sei que estás procurando Jesus, o crucificado. São Pedro Crisólogo. Ainda buscava o crucificado e morto, pois a feroz tempestade da paixão havia perturbado sua fé e o peso da tentação as havia abatido a ponto de buscarem o Senhor do céu no sepulcro. Ele não está aqui. Rábano Mauro. Pela presença da carne, buscavam aquele que não está ausente em parte alguma pela presença da majestade. Segue, pois ressuscitou conforme havia dito. São João Crisóstomo. Como se dissesse: e se não acreditais em mim, recordai-vos de suas próprias palavras. Em seguida, acrescenta-se outra demonstração: vinde ver o lugar onde ele jazia. São Jerônimo. De modo que, se não crerdes em minhas palavras, creiais no sepulcro vazio. São Pedro Crisólogo. O anjo menciona primeiro seu nome, fala da cruz e fala da paixão, mas logo em seguida proclama sua ressurreição e confessa seu Senhor. Assim, um anjo, depois de tão grandes suplícios e do sepulcro, reconhece seu Senhor. Como então julga o homem que Deus se rebaixou na carne ou considera que seu poder desfaleceu na paixão? O anjo diz que foi crucificado e mostra o lugar onde o Senhor havia sido posto, para que se não cresce que era outro, senão o mesmo, que havia ressuscitado dentre os mortos. E se o Senhor voltou na mesma carne e deu sinais evidentes de sua ressurreição, por que há de pensar o homem que virá em outra carne? Ou por que o servo desdenhará sua própria carne, sendo que o Senhor não trocou a nossa? Rábano Mauro. Mas esta grande alegria não foi concedida somente a vós, para guardá-la ocultamente no coração, mas deveis revelá-la aos que igualmente o amam. Por isso segue. Depressa, ide dizer aos seus discípulos: ele ressuscitou de entre os mortos. São Pedro Crisólogo. Como se dissesse: mulher, agora que estás curada, volta ao homem, persuade-o à fé, já que antes o persuadiste à perfídia. Conta ao homem, a quem antes deste o conselho da desgraça, sobre a prova da ressurreição. Segue. E eis que vos precede na Galiléia. São João Crisóstomo. Disse isso para arrancá-los dos perigos, para que o temor não cerceasse a fé. São Jerônimo. Estas palavras, e eis que os precede na Galiléia, querem dizer, em sentido místico, que ia ao lamaçal dos gentios, onde antes havia o erro escorregadio e o pé não encontrava onde se firmar. Segue. É lá que o vereis. Vede bem, eu vou-lo disse. São Beda. Convenientemente, é visto na Galiléia pelos discípulos aquele que já havia passado da morte para a vida, da corrupção para a incorrupção. Galiléia, com efeito, quer dizer migração. Felizes as mulheres que mereceram anunciar ao mundo o triunfo da ressurreição. E mais felizes as almas que no dia do juízo, enquanto os réprobos se afligem de pavor, merecerem entrar no gozo da bem-aventurada a ressurreição. Santo Hilário de Poitiers. Tendo sido exortadas as mulheres pelo anjo, imediatamente o Senhor vai ao seu encontro, para que aquelas que iriam anunciar o ocorrido aos discípulos, que estavam na esperança, falassem não só pelo que ouviram do anjo, mas pelo que ouviram de Cristo. Por isso é dito: elas partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria. Santo Agostinho. O evangelista diz que saíram do sepulcro, isto é, aquele lugar em forma de jardim que se encontrava diante do sepulcro cavado na pedra. São Jerônimo. Suas almas estavam tomadas de um duplo sentimento, o de temor e o de alegria. O primeiro pela grandeza do milagre, o segundo pelo desejo de que ressuscitasse. E, no entanto, ambos impeliam os passos das mulheres. Por isso segue. Correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Dirigiam-se, pois, aos apóstolos, para que começasse a se espalhar, por meio deles, a semente da fé.
E as que assim buscavam e assim corriam, mereceram que o Senhor ressuscitado lhes fosse ao encontro. Por isso segue. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos. Rábano Mauro. Com isso, dá a conhecer que vai ao encontro de todos aqueles que empreendem o caminho das virtudes, para que possam chegar à eterna salvação. São Jerônimo. As primeiras mulheres mereceram ouvir: Alegrai-vos, para que a maldição da mulher Eva fosse nestas mulheres desfeita. São Pedro Crisólogo. O evangelista mostra que nestas mulheres reside evidentemente a figura da Igreja, porque Cristo demonstra sua ressurreição aos seus discípulos enquanto estavam apavorados. Vindo ao encontro destas, não os aterroriza com seu poder, mas a elas se antecipa com o ardor da caridade. Cristo, portanto, saúda a si mesmo na Igreja, a quem recebeu em seu corpo. Santo Agostinho. Deduzimos que estas mulheres falaram 2 vezes com os anjos no túmulo. A primeira, quando viram um só anjo, do qual falam Mateus e Marcos. E a segunda, quando depois viram 2, como narram Lucas e João. O Senhor também lhes falou 2 vezes, uma naquele local em que Maria o confundiu com o jardineiro, e agora novamente, quando o Senhor vai ao encontro delas no caminho, para confirmá-las pela repetição e reanimá-las do temor. São Pedro Crisólogo. Mas ali não deu a Maria a permissão de tocá-lo. Aqui, ao contrário, permite não só que o toquem, mas inclusive que abracem seus pés. Por isso segue. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Rábano Mauro. Já se disse antes que ressuscitou estando o sepulcro fechado, para ensinar assim que seu corpo, que havia sido sepultado morto, já se tinha feito imortal. Ofereceu agora às mulheres seus pés para que os abraçassem, de modo a fazer saber que tinha verdadeira carne, que podia ser tocada pelos mortais. São Pedro Crisólogo. Estas abraçam os pés de Cristo, elas que, sendo figura da Igreja, abraçam e merecem a projeção da pregação evangélica, e assim, com sua fé, detêm as pegadas de seu Salvador, de modo que atingem toda a honra da divindade. Aquela que chora na terra pelo Senhor e procura um morto no sepulcro, como se não soubesse que reinava nos céus com o Pai, merecidamente ouviu: não me retenhas. E o fato de a mesma Maria, no momento estabelecido no topo da fé, tocar Cristo a ser tomada por todo o afeto da santidade, mas depois, derrubada pela fraqueza da carne e pela inconstância feminina, duvidar e não merecer tocar seu Senhor, não cria dificuldades. Com efeito, aquilo é um símbolo, isto é próprio de seu sexo, aquilo é próprio da graça divina, isto da natureza humana, porque nós próprios, quando conhecemos as coisas divinas, vivemos para Deus, mas quando temos gostos pelas coisas humanas, cegamos a nós mesmos. Elas abraçaram seus pés para que soubessem pela cabeça que Cristo é homem e que elas estavam aos pés de Cristo, devendo seguir o homem que lhes foi dado, não o preceder. As coisas que o anjo dissera, também diz o Senhor, e aquelas que o anjo havia afirmado, Cristo torna ainda mais firmes. Segue. Então Jesus disse: não temais. São Jerônimo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, deve-se observar que quanto mais majestosa a visão, primeiro o temor é apaziguado para que, acalmada a alma, se possa ouvir o que é dito. Santo Hilário de Poitiers. Aqui nos é oferecida, ao contrário, a ordem de nossa primeira queda. Uma vez que a morte começou pela mulher, a ela foi concedida a primeira visão e o primeiro anúncio da glória da ressurreição. Por isso o Senhor acrescenta: ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá me verão. São Pedro Crisólogo. Chama de irmãos aqueles a quem fez afins de seu corpo. Chama de irmãos os que o bondoso herdeiro estabeleceu como seus co-herdeiros, e chama de irmãos aquele a quem adotou para serem filhos do Pai. Santo Agostinho. Pelo fato de o Senhor não se revelar onde primeiro apareceu, mas dar a saber, tanto por si quanto pelo anjo,
que deveria ser visto na Galiléia, onde depois foi efetivamente visto, faz com que todo fiel esteja atento para buscar compreender por qual mistério esta fala deve ser compreendida. Galiléia, com efeito, traduz-se como migração ou revelação. No primeiro sentido, significando migração, que outra coisa se deve entender senão que a graça de Cristo haveria de migrar do povo de Israel para os gentios, os quais jamais acreditariam no Evangelho pregado pelos apóstolos se o próprio Senhor não lhes tivesse preparado um caminho para o coração dos homens. E com isto se entendem as palavras, e eis que vai adiante de vós para Galiléia. Já quando acrescenta, lá o vereis, assim se compreende. Encontrareis seus membros, lá reconhecereis seu corpo vivo naqueles que os receberam. Por outro lado, como Galiléia se traduz também como revelação, não se deve compreender que lá o vereis na forma de servo, mas naquela em que é igual ao Pai. Esta revelação será como a verdadeira Galiléia, quando formos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Esta será também a mais feliz migração deste mundo rumo à eternidade. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.